Olá! Hoje nós vamos estudar a primeira parte do capítulo 8º do Livro dos Médiuns, sobre o Laboratório do Mundo Invisível. Kardec vai nos dar noções sobre o vestuário dos espíritos, sobre a formação espontânea de objetos tangíveis e sobre a modificação das propriedades da matéria. No item 126, Kardec trata do vestuário dos espíritos. Diz que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam? De onde provém os que usam no outro mundo? Esta questão deu sempre muito o que pensar. Ele lembra também dos acessórios que os espíritos usam, como a caixa de rapé citada no item 116 do capítulo 7. Rapé é uma substância extraída das folhas do tabaco misturada com outras ervas e inalado. No caso citado, uma senhora conhecida ficou doente e recebeu a visita de um senhor que tinha na mão uma caixinha de rapé. Esse senhor veio em espírito, mas ali não se tratava de um morto, e sim de um vivo. E que tal senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé semelhante em tudo à da aparição. Onde encontrara seu espírito a que tinha consigo, quando sentado junto ao leito da doente? Poderíamos citar grande número de casos em que espíritos, de mortos ou de vivos, apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. Veio-nos então uma ideia, diz Kardec, a de que possivelmente aos corpos inertes da Terra correspondem outros, análogos, porém etéreos, no mundo invisível. De que a matéria condensada que forma os objetos pode ter uma parte quintessenciada que nos escapa aos sentidos. Não parecia impossível essa teoria, mas se mostrava impotente para explicar todos os fatos. Um há, sobretudo, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. A princípio, Kardec pensou que os objetos do mundo material poderiam ter um semelhante, como um duplo no plano espiritual, do qual os espíritos se serviram para uso deles. Mas verificou que não era assim que acontecia. Diz que até então não se tratara senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece qual sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário. Porém, o que o é ainda mais é produzir-se matéria sólida persistente, conforme o provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta. E no item 127 ele diz que a escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médium nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias, para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude. Dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre o móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga da plumbagina a grafite, doutras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, se bem pouco comum, não é contudo muito rara, porquanto pessoas há que a obtêm com grande facilidade. Se ao papel se juntasse um lápis, poder-se-ia supor que o espírito se servira deste para escrever.
Mas desde que o papel é deixado inteiramente só, evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde tirou o Espírito essa matéria? Tal o problema, a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que há pouco nos referimos. E no item 128, ele diz que foi o Espírito São Luís quem nos deu essa solução mediante as respostas seguintes sobre a formação espontânea de objetos tangíveis. Primeira, citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé do qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo? E São Luís diz que não. Na segunda, aquela caixa de rapé tinha a forma da de que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa? Que era a dita caixa nas mãos da aparição? E ele vai responder que uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação devido ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença e, para isso, tomou todas as aparências da realidade. Terceira, dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem, sem realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. E ele responde que certamente é com auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Ele faz uma nota. É evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido de aspecto, de imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito deixava ver era apenas a representação daquela. Era, pois, com relação ao original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Na resposta, São Luís cita o princípio material, que é o fluido vital do médium, combinado com o fluido do perispírito do comunicante, que vão formar o vestuário e os objetos que os espíritos mostram ao se comunicar. Quarta, dar-se-á que a matéria inerte se desdobre, ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? E ele responde que não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar à sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda dos objetos materiais. Kardec faz uma nota. Esta questão, como se pode ver, não era a tradução do nosso pensamento, isto é, da ideia que formávamos da natureza de tais objetos. Se as respostas, conforme alguns o pretendem, fossem o reflexo do pensamento, houvéramos obtido a confirmação da nossa teoria e não uma teoria contrária. Quinta, formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. São alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Sexta, resulta dessa explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Fê-la ele próprio no momento em que teve necessidade dela, por ato de sua vontade,
e do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuário, joias, etc. Será assim? Mas evidentemente, responde São Luís. Sétima, a caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível para a mesma senhora? Ela poderia ter pegado a caixinha? E São Luís responde que teria. Oitava, tê-la-ia a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? E ele responde que sim. Nona, se a abrisse a caixinha, teria achado nela rapé? E se aspirasse esse rapé, ele a faria espirrar? E ele responde que sem dúvida. Décima, pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? E ele responde que se o quiser. Baseado nesse princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. 3. Prova da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estais longe de suspeitar, como eu disse há pouco. 11ª. Suponhamos então que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? Teria podido, mas não faria por não lhe ser permitido. Nesse ponto é bom relembrar a importância de buscarmos a sintonia com os espíritos elevados através das orações, das mudanças de atitudes e do trabalho no bem, para nos salvaguardarmos das interferências negativas em nossa vida no plano material. Porque os espíritos inferiores, eles têm limitações impostas pelos superiores, mas são capazes de interferências muito negativas naqueles que lhes sintonizam energeticamente. 12ª. Poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso destes? E ele responde que já, muitas vezes. Aqui nos lembra a ação da água fluidificada e do passe, que são as terapias espirituais das nossas casas espíritas. 13ª. Então poderia fazer também uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Ficaria sim, mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores de água? Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Priva-as de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Kardec faz uma nota. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude. Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir a impressão da saciedade. Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos e inventores de reconstituintes que não se encham de zelos, nem creiam que os espíritos lhe venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. De outro modo, toda a gente se alimentaria e curaria a preço baratíssimo. 14ª. Os objetos que pela vontade do espírito se tornam tangíveis, poderiam permanecer com esse caráter e tornarem-se de uso? Isso poderia dar-se, mas não se faz.
está fora das leis. Aqui São Luís deixa bem claro as limitações das interferências dos espíritos no mundo material. 15ª. Tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui tudo depende das circunstâncias. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. 16ª. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou os objetos cuja aparência ele faz visível? E ele responde que não. Muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. E São Luís então nos esclarece que muitas vezes os espíritos inferiores que participam das manifestações físicas nem sempre se dão conta de como o fenômeno se realiza. 17ª. Uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhe são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária com as propriedades que lhe são peculiares, também poderá tirar daí o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria explicação do fenômeno da escrita direta? Kardec questionando o espírito de São Luís e ele responde que até que afinal chegastes ao ponto. Na Gênese segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 14, Kardec nos esclarece que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Na 18ª, pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? E ele diz, não faças jogo de palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservá-los, são conservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum por não haver neles realmente agregação de matéria, como nos vossos corpos sólidos. E no item 129 ele vai dizer que a teoria acima se pode resumir dessa maneira. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Há formação, porém não criação, atento que do nada o espírito nada pode tirar.
E no item 130, ele diz que a existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência, e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa, pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isso a sua vontade o efeito reativo. Neste primeiro módulo do capítulo 8º, aprendemos que espíritos errantes e encarnados têm a capacidade de aparecerem aos médiuns e criarem objetos e vestimentas com a interação de seus fluidos perispirituais com os fluidos vitais do médium. Esses objetos e vestimentas são criados muitas vezes com a aparência dos objetos materiais, com o objetivo de impressionar mais vivamente os encarnados. Utilizam para isso sua força de vontade e muitas vezes não se dão conta do processo. Assim, encerramos essa primeira parte e esperamos vocês no próximo encontro. Muito obrigada!